O dízimo. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Adalto Celestino e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na segunda quinzena de janeiro de 1938. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu fiz um levantamento de publicações do jornal Mensageiro da Paz sobre a questão do dízimo. É um assunto polêmico que fomenta grandes discussões entre os cristãos. O jornal Mensageiro da Paz, vale lembrar, é um órgão oficial das Assembleias de Deus, em atuação e circulação desde 1930. O objetivo com esses vídeos é trazer para os seguidores do canal a visão que as Assembleias de Deus tinham em relação aos dízimos entre os anos 1938 e 1964. Através desses vídeos é possível fazer um comparativo entre o passado e o presente, entre o passado e a realidade assembleiana em relação aos dízimos e ofertas. Todos os dízimos pertencem a Jeová. Santos são a Jeová. Levítico 27:30. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 13:10. Que é dízimo? É a 10ª parte de qualquer valor, mercadorias, colheitas e outros rendimentos. No livro de Levítico está escrito que as dízimas são do Senhor. O Senhor reclama para si, para a sua obra, para o bem comum, o dízimo. Não que ele o necessite para uso próprio, mas em reconhecimento como legítimo possuidor e doador de todas as coisas. Já no tempo de Abraão, estava em uso pagar o dízimo, Gênesis 14, versículos 18 ao 20. Jacó, quando ainda peregrino, pobre e exilado, prometeu em Betel dar ao Senhor o dízimo de tudo quanto ele lhe desse, Gênesis 28 e 22. O sistema do dízimo estava ligado ao sacerdote de Melquisedeque, Gênesis 14, 16 ao 20, 28, versículos do 11 ao 22, Levítico 27, dos versículos 28 ao 32, e não é demais afirmar que deve subsistir também enquanto durar o presente sacerdócio espiritual de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, versículo 6, Hebreus 7, do 1 ao 9, e 1 de Coríntios 9, do 11 ao 14. O dízimo, por estar ligado ao sacerdócio, deve estar ligado também à obra do Evangelho. Dai e dar-se-vos-á. Disse Jesus, Lucas 6:38, todas as coisas que possuímos são do Senhor. São-nos dadas por Ele, recebemos-las com muita alegria, mas esquecemos-nos de devolver a 10ª parte. Apoderamo-nos de tudo sem nos lembrarmos do que Jesus disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se não dermos o dízimo ao Senhor, estamos roubando a causa e o mandamento diz, não furtarás. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, é o que está escrito. Meditemos, pois, na palavra de Deus e sejamos fiéis dispenseiros, para que, quando formos chamados, possamos ouvir aquela voz suave e confortadora. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Devemos reconhecer que somos do Senhor. De um momento para o outro, pode chamar-nos a prestar contas. Portanto, consagremo-nos inteiramente a Ele e acharemos que é fácil dar a 10ª parte de tudo que ganhamos. Não é lícito lançar mão do dízimo para pagar outros compromissos, nem mesmo dividi-lo em coletas, ofertas, etc., pois o dízimo deve ser inteiro do Senhor. Não podemos administrar o que pertencem a outrem, se não houver autorização. Muito menos podemos administrar o que pertence ao Senhor. As 9 partes que são nossas, podemos fazer delas o que bem nos parecer, mas da parte que pertence ao Senhor não é assim.
O apóstolo Paulo recomendou que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E mais adiante acrescenta, visto que, como na prova desta administração, glorificam a Deus. Está claro que na dispensação da graça, o dízimo não é imposto por qualquer lei, mas é voluntário, deve ser dado com alegria no dizer do apóstolo. Alguém pode dizer, não dou dízimo porque não entendo como e para que fazê-lo. Mas a fé que obra por amor ajudará não só a compreender, porém a praticar e a ser exemplo, a fim de que outros façam o mesmo. Haverá algum resultado prático para aqueles que de boa mente obedecem à ordem de Deus nesse sentido? Leia Malaquias 3:10, versículo 11 e Mateus 5:20. Como devem ser sustentados os mensageiros de Cristo? O apóstolo Paulo, em várias de suas epístolas, faz referências claras ao assunto que o trabalhador deve receber e recomenda às igrejas que não deixem em falta os seus obreiros. Tito 3, versículos 13 e 14. Paulo foi um obreiro fiel e desprendido das coisas terrenas, mas era natural que explicasse às igrejas que o obreiro é digno do seu salário, tal como na velha aliança. O povo de Israel foi redimido, comprado do cativeiro do Egito, não pertencia mais a si mesmo e por isso mantinha o serviço divino. Nós igualmente fomos remidos, comprados, pois estávamos vendidos, escravizados pelo pecado, mas agora estamos livres e por esse motivo devemos contribuir voluntariamente para a manutenção da obra do Senhor e sustentar os que expõem suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O exemplo de contribuir foi dado pelo próprio Jesus. Ele tinha poder até para transformar pedras em pães, mas certa vez, tendo que pagar o tributo às autoridades, mandou Pedro pescar um peixe de cujo ventre retirou uma moeda e com ela pagou o tributo. Jesus, se quisesse, multiplicaria o alimento todas as vezes que fosse necessário para si e para os discípulos. Entretanto, está escrito que algumas mulheres o seguiam e o serviam com seus bens, prova de que eram aceitas as ofertas para o bem de todos. Quando vivíamos segundo o curso deste mundo, pagávamos um tributo muito grande, pois as extravagâncias, o álcool, os remédios, as diversões quase diariamente eram um dízimo bem mais pesado com que contribuíamos para o mundo. Por que então agora não contribuir para a construção de templos das nossas igrejas? Por que não auxiliar a obra de evangelização? Por que não socorrer os pobres? Por que não empregar bem ao menos parte do nosso capital? Conforme a Bíblia nos mostra, nessa dispensação, a contribuição é voluntária, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Nós não queremos nos alongar mais em considerações, nem expondo exemplos de muitos irmãos que foram ricamente abençoados por haverem dado integralmente os dízimos ao Senhor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. Adalto Celestino, 1938. Assista a todos os vídeos da série O Dízimo, És Dizimista, Trazei Todos os Dízimos, Roubará o Homem a Deus? É pecado não dar o dízimo? 22 razões porque dou o dízimo, a prosperidade dos dizimistas e o dízimo no Velho Testamento. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.